Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim de mercado para falar sobre o boi gordo. Vamos entender como que essa semana vai terminando, é uma semana que termina e uma semana que também termina começando o mês de fevereiro. Vamos entender como que esses fatores se misturam, como que a gente vai ver os preços do mercado do boi gordo, e quem vai trazer essas informações para nós hoje é o Lucas Muller, que é analista do indicador do boi da Datagro. Seja muito bem-vindo, Lucas. Olá, bom dia. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando um pouco sobre o mercado pecuário aqui no Notícias Agrícolas, trazendo aí os dados do indicador do boi da Tagro e o que a gente vem trazendo aí da nossa rodada de visita a confinamentos aqui do estado de São Paulo. Lucas, vamos lá. Como que a gente está vendo a questão dos preços nesse momento? A gente teve uma virada de mês, mas ao mesmo tempo a gente vai chegando no final da semana. Como que estão as dinâmicas de negociações e como que estão os preços no mercado físico nesse momento? Perfeito. Conforme a gente vem dizendo aqui para o pessoal das notícias agrícolas que nos acompanham, o cenário ele ainda é de estabilidade de preços, né? Então, por mais que a gente tenha uma oferta elevada, com muito abate de fêmeas, a demanda está escoando tanto no mercado interno quanto no mercado externo, conforme eu acho que a gente vai avançando na nossa discussão. Isso faz com que os preços eles tenham um longo período de estabilidade que já faz alguns meses já, né? A gente pode pegar aí o último fechamento do indicador do boi da Tagro para a Praça de São Paulo. A gente registrou uma média de R$ 242,93 na arroba bovina, né? Então, a gente vinha acompanhando esse mercado, a gente tinha muitas negociações na casa dos 250, elas vão se tornando menos frequentes, agora as negociações mais comuns estão entre 240, 245, alguns negócios pontuais em 235. Esse indicador ele também se alinha bastante, olhando aqui com o indicador do CPEA, que está em R$ 242,90. Mas então a gente vê essa movimentação, né, na casa ali dos 235. Perfeito. Com relação ao indicador vigente, a gente segue uma metodologia diferente, né? Uma média móvel de 3 dias, colocando o maior peso para o dia de hoje, né? De fato, esse valor está bem próximo, uma coincidência, né? Alguns dias atrás a gente estava com uma divergência de mais de R$ 10 por arroba, mas de fato o mercado ele se estabilizou nessa faixa de 240, 245. E, Lucas, quando a gente olha para o mercado futuro, a gente vê, por exemplo, fevereiro 239, março, abril, maio ali na faixa dos 234, 233. O que o mercado está olhando para esses meses daqui para frente para ver esses preços um pouquinho mais baixos? Principalmente essa grande entrada de animais do confinamento que teve, né, como a gente vem acompanhando esses momentos de seca, principalmente no centro-oeste, anteciparam um pouco a saída do gado a pasto, né, aqui em São Paulo, na Praça Base, a gente tem uma oferta maior de confinamentos, né, então esses animais tiveram oportunidade de receber algum tipo de intensificação. Como eu disse, a gente fez essa rodada de confinamentos na semana passada, visitando os principais confinadores aqui do estado paulista, e a gente vê que os confinamentos eles estão cheios, né? Principalmente incentivados por um preço do milho que acabou retomando um pouco os patamares mais baixos, né? E os preços de reposição muito atrativos, né? Então a gente espera que essa oferta mais elevada de confinamento aqui de São Paulo chegue no mercado por volta de abril, maio, que é o que está precificando esse spread futuro, né? De uma leve tendência de baixa aí para o próximo trimestre. Em relação a consumo de carne, aqui principalmente no mercado interno, como que a gente está vendo essa movimentação, principalmente agora a entrada do mês de fevereiro, o que a gente deve ver para esse mês? O janeiro interminável acabou finalmente, né? Aquele mês que é o Dry January, né? Que todo mundo está ali sem dinheiro algum. A gente já iniciou fevereiro. O que a gente deve ver para o consumo de carne aqui no mercado interno brasileiro? A demanda externa, interna, né, conforme a gente tinha comentado, por mais que a gente tenha uma oferta bem forte, né, o mercado interno ele está escoando, né, a gente tem que esse período de agora, de carnaval e também volta às aulas do ensino fundamental e médio, devem incentivar um pouco o escoamento de carne para o mercado interno. A gente também tem um cenário econômico de baixo desemprego, que também deve ser preponderante aí na determinação de preço da carcaça para o mercado interno.
E olhando para o mercado externo, né, a gente viu um começo de ano bastante positivo para a exportação em matéria de volume para a carne bovina, e a gente vê também umas sinalizações positivas da China em habilitações novas de plantas para exportação aqui por parte do Brasil. Lucas, o que a gente deve ver, principalmente depois do feriadão do Ano Novo Lunar, que daí é tipo carnaval aqui no Brasil, né? Que o ano começa depois do Ano Novo Lunar lá na China. Como que a gente deve ver as movimentações de compras chinesas da nossa carne bovina? Perfeito. A China, conforme a gente vem comentando aqui na Datagro, né, eles têm uma certa preocupação econômica. Alguns economistas dizem que eles já chegaram no seu ponto assintótico de crescimento. A gente tem acompanhando dados de inflação chinesa, eles registraram alguns meses de deflação, né, que do ponto de vista econômico significa uma freada nesse sentido. Mas o Brasil está muito bem posicionado, principalmente o boi brasileiro está muito bem posicionado. A gente tem que, enquanto a carne brasileira é uma das mais baratas do mundo, os Estados Unidos, que também são outros grandes produtores e exportadores, estão com um ciclo invertido com relação ao Brasil, né? Então lá eles estão com, mesmo com um elevado abate de fêmeas, a oferta ela está muito baixa, então realmente está faltando animal nos Estados Unidos do ponto de vista de plantel. Isso vem incentivando muitas cotações de uma forma altista. Com isso, eles acabaram se restringindo, né, tirando as cotas que limitavam a exportação da Austrália para os Estados Unidos. Então, de certa forma, a gente pode imaginar que a Austrália vai estar, entre aspas, ocupada, suprindo essa demanda americana, né? Então, os americanos estão importando animais vivos do Canadá, do México e carne de outros países. Enquanto isso pode abrir espaço para o Brasil, que é um país que tem um grande volume, que tem preço atrativo, para a China. Como a China, ela é uma economia de mercado, mas muito assistida pelo governo, a gente tem que eles tendem a ter uma tendência a aumentar ou reduzir o número de restrições sanitárias ao invés de fazer movimentos de preço, né? Então, essa notícia de que a gente teve várias plantas aqui brasileiras que passaram pelo processo de auditoria durante o período de dezembro, online agora em janeiro, é muito positiva. A gente tem que os chineses estão interessados, estão olhando para a carne brasileira de forma mais atrativa, né? Principalmente também por uma questão de alinhamento governamental, o Brasil é um pouco mais alinhado com a China do que, por exemplo, a Argentina ou os Estados Unidos nesse momento de cenário geopolítico que a gente tem agora. Então, o Brasil está muito bem posicionado nesse sentido. A gente espera que os volumes continuem bem positivos ao longo de 2024, por mais que o preço da tonelada exportada não esteja em patamares tão altos quanto foi observado nos últimos anos, o volume ainda gera spread, né, gera rendimento para as indústrias frigoríficas, então esse mercado deve segurar os preços da arroba ao longo desse ano. Lucas, em relação às escalas de abate, a gente estava falando da questão de oferta de animais, como que as principais praças aqui no Brasil estão posicionadas em relação à escala? Perfeito. Esse cara é um bom termômetro de oferta de curto prazo, né? Então, olhando aí para vários estados que a gente faz o acompanhamento no indicador do boi da Tagro, a escala de São Paulo fechou ontem em 20,4 dias, outros estados importantes, né? Mato Grosso do Sul, 16,6, Minas Gerais, 12,3, Goiás, 11,2. Então, a escala está bem elevada em diversos estados brasileiros, o que pode vir a pressionar os preços de negociação entre frigoríficos e pecuaristas, mas é um reflexo natural do excesso de oferta que a gente tem nesse começo de ano, nesse movimento de ciclo pecuário chegando próximo do pico de abate de fêmeas, de um descarte antecipado de animais devido a essa saída antecipada de animais do gado a pasto por fatores climáticos. Então, essa escala é reflexo principalmente dessa maior oferta de animais e também de animais de confinamento aqui em São Paulo, como eu comentei a respeito do milho atrativo, dos animais de reposição atrativos também, isso acaba tudo refletindo na escala frigorífica. Certo. Lucas, muito obrigada pelas informações. Você e todo o time da Datagro, cada um aí na sua área de expertise, que sempre contribuem aqui com notícias agrícolas, são sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de comentar um pouco sobre o nosso trabalho do indicador. Convido a todos, telespectadores, pecuaristas, frigoríficos, os notícias agrícolas, a baixarem o nosso aplicativo para terem acesso a essas cotações, escalas, outros insumos também direto na palma da sua mão. Tudo isso gratuito para quem colabora com o indicador do boi.
Aí, então, estivemos com o Lucas Muller, que é analista do indicador do boi da Datagro, nos trazendo as informações de como que a gente vai chegando até o final dessa semana, nessa sexta-feira, dia 2 de fevereiro. É uma semana, né, a gente está terminando a semana, mas também começando um mês novo, essa contradição. E o Lucas explica para a gente o seguinte, que a gente vê uma certa toada ainda de estabilidade nos preços da arroba bovina, e isso deve vir, por exemplo, até por abril, né? A gente deve ver abril com um pico ali de oferta de animais vindos do confinamento, um pico de abate de fêmeas. Isso deve trazer alguma pressão aí para os preços da arroba, algo que a gente vê inclusive nos preços futuros da B3, que a gente vai trazer daqui a pouquinho. Por enquanto, o mercado físico ali rodando na casa dos R$235, mais ou menos, as negociações. Indicador da Datagro, traz aí um preço de R$242,93 a arroba. Então, a gente tem esse cenário no momento, e frigoríficos com escalas bastante largas. São Paulo, por exemplo, com 20,4 dias, Goiás, 11 dias, Minas Gerais, 22 dias, Mato Grosso do Sul, 26 dias, Pará, 10 dias. Então, a gente tem esse cenário, né, que é um termômetro que mostra bastante como que está a questão de oferta de bois aqui no país. Matheus, os preços na tela pra gente, por favor. Vamos lá, então, vamos ver como que estão os preços da arroba bovina na B3, a Bolsa Brasileira. Aqui, em fevereiro, a gente vê uma alta de 0,50%, valendo R$240 arroba redondinho. Março, uma tímida alta de 0,26%, com a arroba cotada em R$234,60. Abril, uma alta, de 0,30%, com a arroba bovina valendo R$233,50. O maio, alta de 0,34%, valendo R$234,55 a arroba. E o indicador CPEA, uma queda de 0,86%, com a arroba bovina valendo R$242,90 no estado de São Paulo. Encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.